Fala pessoal, no vídeo de hoje eu quero falar sobre o seguinte tema: qual que está compensando mais, a Taesa ou a Transmissão Paulista? São as duas empresas destaques no ramo da transmissão de energia. Elas atuam no mesmo segmento e também pagam ótimos dividendos. Então qual empresa está mais barata? Qual a perspectiva e o cenário futuro para essas empresas? Qual o preço teto de cada uma e qual é mais vantajosa hoje? Sem enrolação pessoal, vamos entender como está a Transmissão Paulista primeiro. Ela teve uma alta recentemente por causa do que aconteceu com a Eletrobras. Ela anunciou que queria vender sua participação na Transmissão Paulista, que era bem grande, mais de 30%, e depois decide não vender a participação. Então as ações acabaram disparando. Foi um bom momento para comprar barato. Eu inclusive aproveitei, comprei no preço médio de R$22. Avisei para vocês aqui no canal, fiz vídeo, então estava na cara que era uma sardinhagem no mercado. De qualquer forma, a ação ainda negocia abaixo do valor patrimonial. Sobre seu retorno em 10 anos, é fenomenal. Foi 633%. Óbvio que retorno passado não é garantia de retorno futuro, mas é um retorno fora da realidade. Quem investiu certamente se deu muito bem. O valor patrimonial também subiu. Quando teve essa queda por causa da Eletrobras, chegou a quase 0,8. Então naquela época estava mais barata do que em 2013, que estava negociando a 0,86. Estava mais barato do que há 10 anos atrás. Uma excelente oportunidade. Hoje ainda está barato, claro, está negociado abaixo do valor patrimonial médio, que é 1,13, está em 0,92. Sobre seus dividendos, ainda está baixo, porque o dividendo que foi pago é com base em 2022. Pagou somente no mês 4 de 2023. Sendo que neste ano, como eu vou mostrar para vocês, ela vai pagar um dividendo bem alto ainda para finalizar e vai anunciar em dezembro, como já prometeram. Eu não preciso nem dizer que comparado o Ibovespa, o CDI e o IPCA, ela ganhou com folga. Só para vocês terem noção, ganhou de 3 vezes mais do que o CDI. E hoje é uma elétrica que tem um valor parecido com a Taesa. A Taesa custa 12 bilhões, ela custa 18. Então teoricamente estão bem próximos. A sua receita líquida vem crescendo, vem se mantendo bem sólida e 2023 tudo indica que vai superar 2022. Então o que vai impactar seus dividendos no médio prazo, porque ela consagrou a vencedora de 3 lotes desse leilão da ANEEL. O lote 1, que ela acabou vencendo nos 45 do segundo tempo, foi porque a empresa Gênesis não deu continuação. Eles foram inabilitados e acabou passando para a Transmissão Paulista, que estava em segundo lugar. Então no resultado do terceiro trimestre de 2023, eles deixaram bem claro que com base no leilão 1 de 2023, que ela arrematou 3 lotes, vão fazer 5,5 bilhões de investimentos. É absurdo. Vai comprometer a dívida, obviamente, mas é para crescimento. Então, uma excelente notícia. E esses lotes vão dar um RAP, ou seja, receita anual permitida, de 510 milhões. É uma receita bem sólida e vai contribuir para a perenidade, levando em conta que esses leilões duram 30 anos. E a receita da empresa, como o seu EBITDA, o seu lucro líquido, todos cresceram fortemente. Cresceu 18% a receita, o EBITDA quase 18% e o lucro líquido 22,7%. Então a empresa está se recuperando e ainda está com uma dívida considerada baixa, sendo que aumentou 44% sua dívida nesse trimestre, que é o seu CAPEX, para reforços e melhorias. A sua dívida líquida com base no seu EBITDA está em 2,47 vezes, comparada à da Taesa está bem baixa. Claro que ela vai se elevar nos próximos anos por causa dos seus investimentos. Então o mercado já está sabendo disso e já precificou. Eles deixaram bem claro, tanto aqui no resultado trimestral, como também no seu site, que o seu payout é 75% do lucro líquido regulatório, não do IFRS, que é o que acontece em outras empresas. Mas o próprio CEO comentou que esse payout pode se manter caso a dívida não ultrapasse 3 vezes EBITDA. Para este ano ainda está ok, para os próximos anos não sabemos. E recentemente a Transmissão Paulista foi a mais cotada para ingressar nesse novo Ibovespa, fazer parte do índice. Tanto é que a Casas Bahia pode ser excluída desse índice. Então é um ponto positivo que dá mais visibilidade para a empresa. Então, levando em conta que o dividendo vai ser afetado um pouco, provavelmente você pode esperar 5, 6, 7, talvez no máximo 8% para os próximos anos. É um dividendo mediano, mas se o dividendo fosse um problema tão grande, ninguém investiria na Klabin, por exemplo. Todos estão esperando o resultado Puma 2, estão aguardando a empresa aumentar sua capacidade produtiva. Então a mesma coisa com a Transmissão Paulista. Vai fazer dívidas para poder crescer. Talvez o único problema dela seria o tag along. Mas ao meu ver, não é um fator que vai me impedir de investir na Transmissão Paulista. Agora com a Taesa, o cenário é um pouco mais complicado.
Ela ainda paga um dividendo excelente. Ela também dá um retorno fenomenal em 10 anos, 430%. Então empresas de energia no geral performaram muito bem nos últimos anos. Foi um dos maiores destaques, sendo que se você pegar o índice de energia elétrica nos últimos 20 anos, deu um retorno médio de 18% por ano. Foi excelente. O PVP da Taesa está um pouco acima da sua média, mas comparado 2019 e 2020, ainda está bem abaixo. O seu ROI teve uma leve queda, mas ainda está um bom ROI. A sua dívida líquida que preocupa está em 4,5 vezes e a sua receita vem caindo, como eu vou mostrar para vocês. Sua liquidez corrente ainda é boa e ela é uma empresa que historicamente é uma das melhores pagadoras da bolsa. Pagou 10,7% em média nos últimos 5 anos. Mas por que essa dívida elevada é meio preocupante? Porque a sua dívida está bem alta e ela decidiu jogar a toalha, no caso não participar desse novo leilão que vai acontecer em dezembro. Muitos julgam uma decisão acertada porque ela tem que entender seus limites. Vai ser um leilão para peixes grandes, vai ser um baita leilão com lotes que vão precisar de um capex bem alto. Então, obviamente, como a Taesa já está com uma dívida muito elevada, ela não conseguiria honrar com seus compromissos, ela não conseguiria participar e arrematar esses leilões. Então sim, pode ser que seja um momento para desalavancar e futuramente ingressar em novos leilões. Mas tem um problema. Com base nas suas concessões, as primeiras que vão terminar vai ser em dezembro de 2030. E justo essas duas primeiras têm as suas maiores concentrações de RAP, receita anual permitida. As duas somadas dão R$1 bilhão de RAP. Então o mercado fica tenso. Nos próximos anos, a empresa precisa ter uma desalavancagem e precisa ganhar leilões, porque senão vai ter um impacto muito grande na sua receita financeira, porque o seu RAP total são 4 bilhões de reais. Então se ela perdesse 1 bilhão até 2030, seria uma queda monstruosa. Tanto é que a Taesa tem um payout muito elevado por natureza, mesmo quando o payout teve uma queda, ainda assim foi 59%, que é um payout considerado alto, mas pode ser que nos próximos anos ela reduza esse payout para desalavancar e justamente poder participar dos leilões. E a sua média de dividendos, como eu mostrei para vocês, é muito alta. Em 2021, o dividendo ajustado foi 12,4% e em 2014 15,6%, sendo que tem vários anos que pagou 13%, dividendos bem gordos. Claro que em 2019 pagou 6%, 2017 8%, 2012 7,8% e 2010 4%. Pode ser que nos próximos anos essa história se repita, mas por um bom motivo. Sobre seu endividamento, 31% é com base no CDI. Ok, um bom ponto é que o CDI está reduzindo. Claro que a redução é lenta e é gradativa, mas já dá um respiro para a Taesa. Mas a outra parte é 68% no IPCA, ou seja, a inflação divulgada pelo governo. Então, com o IPCA aumentando, que é a tendência, sua dívida também aumenta, é corrigida para cima. Claro que a dívida 91% é por longo prazo, mas se nos próximos anos ela não reduzir essa dívida, como que ela participa dos leilões? O custo da sua dívida em real é 4%, então é um custo teoricamente baixo, e o prazo médio de toda a sua dívida é 4,7 anos, sendo que hoje está em 10,4 bilhões, comparado a seu EBITDA atualizado é 3,7 vezes. Ainda assim é uma dívida bem alta, sendo que não está fazendo nenhum investimento em concessões por enquanto. O seu lucro líquido regulatório caiu 11,6%, então teve uma queda bem acentuada, enquanto, por exemplo, a Transmissão Paulista teve um lucro crescente. Então não é sinal que o setor está enfraquecido, simplesmente a Taesa. Até porque as duas fazem parte do setor de transmissão de energia, para ser justa a comparação. E o seu lucro líquido IFRS caiu 7,8%, sendo que a Taesa captou mais dívidas, 800 milhões recentemente. Ela considera uma das melhores empresas com o melhor prêmio sobre IPCA, claro, para as pessoas que estão dispostos a ingressar nesses debêntures, sendo que na primeira série deu um retorno de IPCA, digamos que 6% a média por ano, mais 5,87%. Então, caso o IPCA dispare, para você é bom. Claro que investir em dívidas de empresas é um pouco mais avançado e um pouco mais arriscado. Ela tem alguns projetos em construção de alguns outros leilões antigos, cujo total do seu CAPEX seria 2 bilhões de reais, que vai dar uma RAP somente de 187 milhões. Então sim, tem alguns projetos saindo, mas é um RAP bem baixo ainda para o que vai vencer em 2030. Então, de maneira geral, a Transmissão Paulista tem um melhor PL, o PVP mais descontado, o melhor valor sobre o EBITDA, está mais descontada também, 7 vezes sobre seu EBITDA, indicadores de eficiência como margem líquida e margem EBITDA, a Taesa leva vantagem, mas a Transmissão Paulista está menos endividada, o ROI da Taesa por enquanto ainda está ganhando 17%, a liquidez corrente é maior também, e o CAGR de lucros da TRPL é maior, junto com seu ROIC, retorno sobre o capital investido.
Essa parte é muito importante. E de maneira geral, olhando o preço teto para a Taesa número 4, seguindo a planilha do canal, estipulando 96 centavos de dividendo projetado, sendo bem conservador e estipulando 8% de dividendos, porque como uma empresa que historicamente paga um dividendo bem alto, você pode ser mais criterioso. Então seu preço teto seria R$12 praticamente. Hoje você teria menos 1% de margem de segurança e com a Transmissão Paulista estipulando 75% de payout, chegaríamos em 1,73 de dividendos. Eu exigi 7% porque é uma empresa que historicamente tem uma média menor do que a Taesa. De certa forma também está acima do preço teto, que é R$25, tem menos 2 de margem de segurança. Na cotação de hoje, mesmo a Transmissão Paulista, praticamente no mesmo patamar da Taesa, eu acho ela mais barata, porque ela vai entregar mais resultados no médio prazo. E a Taesa está muito endividada e vai ser anos difíceis para ela. Então talvez é melhor aguardar um pouco, o mercado bater nela para derrubar sua cotação e você conseguir comprar mais barato. Porque você tem que pensar comigo, essas empresas de energia que tiveram sua ascensão nos últimos 20 anos, talvez podem chegar num patamar que não crescem mais tanto, porque já são empresas grandes. A Taesa tem mais de 12 bilhões de valor de mercado, então seu principal retorno muito provavelmente vai vir dos dividendos. Então quanto mais barato você compra, melhor seu retorno. Claro que, há 20 anos atrás, as empresas se valorizaram muito, mas já são empresas gigantes, então tem que ter isso em mente. E a Transmissão Paulista está entregando mais projetos, está mais descontada, comparado ao seu preço sob valor patrimonial histórico, e também por ela ser estatal, o mercado bate um pouco mais nela. De certa forma, no preço de hoje, eu iria de Transmissão Paulista. Eu admito que Taesa para dividendos pode ser melhor, mas a fase que está hoje fica um pouco mais complicado. Caso a Taesa chegue a cair mais, quem sabe para seus 11, 10,50, aí pode ser uma excelente oportunidade. Tanto é que no meu caso em específico, eu já tenho Transmissão Paulista como a principal posição da minha carteira, comprei num bom preço médio aproveitando o que aconteceu com a Eletrobras. Então acabou subindo 15% em pouco tempo. Como é a principal posição da minha carteira com 30% de participação, hoje eu não aportaria em Taesa e nem nela. Caso a Taesa chegue a cair muito, eu cogitaria em colocar na carteira, mas o meu foco agora é em outras ações de outro segmento, uma seguradora quem sabe, porque tanto BB Seguridade como Caixa Seguridade ainda estão baratas, abaixo do preço teto. E pessoal, se você curtiu esse vídeo, achou útil, achou informativo, considere virar um membro apoiador aqui no canal. Você recebe selos de fidelidade para diferenciar nos comentários, emojis personalizados, tem acesso à planilha de preço teto 100% automática e ao controle de dividendos e de gastos. Tudo isso por R$ 2,99 por mês, é um valor bem acessível, você nem percebe que está pagando, mas me incentiva demais. Também não esqueça de se inscrever e ativar o sininho, assim você fica por dentro de todas as novidades e todos os vídeos aqui do canal.